Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora uma questão de linhas de campo. A questão diz assim: o campo magnético no interior de um solenoide tem intensidade de 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. O comprimento do solenoide é de 0,5 π metros e a corrente que atravessa tem intensidade de 4 amperes. Sabendo que μ0 é igual a 4 π vezes 10 a menos 6 Tesla metro por ampere, qual é o número de espiras desse solenoide? Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que o solenoide ele é um enrolamento de um fio que acompanha ou envolve a superfície de um cilindro, similar à espiral de um caderno, por exemplo. O solenoide também é chamado de bobina longa, cujo comprimento não pode ser desprezado em relação ao seu raio. Ele pode ser considerado que cada volta vai funcionar como uma espira. É muito importante a gente lembrar que no exterior do solenoide não tem campo magnético. E no interior do solenoide, o campo magnético ele vai ser um campo magnético uniforme, uma vez que as linhas de força elas são praticamente paralelas. E para determinar qual é o polo norte e o polo sul magnético de um solenoide, basta a gente usar a regra da mão direita. Mas aqui a gente vai ter que ter algumas modificações. Por exemplo, o dedo do joinha, ele sempre vai apontar para o polo norte. E os outros dedos da mão, eles representariam a direção e o sentido da corrente elétrica que está percorrendo o solenoide. Então, a gente poderia usar essa ideia aqui. Eu gosto muito de fazer assim. Para você identificar o polo norte, você vai pegar esses dedos aqui e vai fazer exatamente, vai botar esses dedos na direção da corrente elétrica. Então, aqui, como a corrente elétrica está girando nesse ponto, a gente pode botar, então, os dedos da sua mão, indo nessa direção. E o dedo do joinha apontou para lá, então aqui é o polo norte. E aqui vai ser o polo sul. Porque se aqui dentro funciona como um ímã, as linhas de força saem do norte e entram no sul. Beleza? Para a gente calcular o campo magnético no interior do solenoide, a gente vai usar essa relação. Campo magnético é igual ao número de espira, permissividade do meio, corrente elétrica divididos pelo comprimento do solenoide. Beleza? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A relação que a gente vai usar vai ser B é igual a N, μ, I, divididos por L, certo? Então, vai ficar assim, 8 vezes 10 a menos 2 vai ser o número de espiras que multiplica 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica, que vai ser 4 amperes, divididos pelo comprimento do solenoide. A gente tem aqui que ter cuidado que o comprimento do solenoide sempre vai ter que ser em metro, Então, vai ficar 0,5 π metros. Então, aqui a gente pode pensar assim, olha só. Se eu pegar o π aqui e simplificar aqui, a minha conta pode ser assim, 8 vezes 0,5 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a 4 vezes 4, 16 vezes 10 a menos 7 N. A gente pode simplificar o 16 com o 8, aqui vai dar 2. Então, eu sei que o número de espiras vai ser 0,5 vezes 10 a menos 2, divididos por 2 vezes 10 a menos 7, certo? Se a gente multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10, a minha conta ela vai ficar assim, N é igual a 5 vezes 10 a menos 2, divididos por 20 vezes 10 a menos 7. Só para tirar o 0,5. O 5 e o 20, se eu dividir, isso pode ser representado como 1/4
vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 7, porque a propriedade das potências diz que quando ela vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Então, a gente sabe que 1 divididos por 4 vai ser 0,25 vezes 10 à quinta, porque menos 2 mais 7 vai dar 5. Então, 0,25 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 25.000 espiras. Por isso que a resposta está na letra E, beleza?